As 5 maiores dores de cabeça de um cliente pré-pago. Lembrando, existem diversos pontos. Aqui não está o que é mais complicado para o menos complicado, mas sim 5 pontos que eu acredito que persiste nos clientes pré-pagos. Ou seja, se você for parar e analisar, se você for um cliente pré-pago, se você gerenciar linhas que são pré-pagas, você vai ver provavelmente alguns desses pontos com frequência. E a ideia é, se você tem os 5 maiores, ou seja, os 5 mais frequentes, você já se adapta a essa realidade, porque as outras, vamos dizer assim, é um quantitativo menor. E começando por essas questões, vamos dizer assim, tem as notificações. Ou seja, você colocou uma recarga, colocou um saldo novo e você tem que ser avisado quando a validade estiver no final e quando o seu crédito estiver no final. Ou até, dependendo da situação, a cada uso você deve receber uma mensagem de saldo, algo do tipo. Normalmente as prestadoras fazem dessa forma. Mas muita gente reclama dizendo, eu não fui informado, eu não recebi essa informação, ou que na prática é uma notificação. Lembrando, lógico, que a gente tem outros meios, além da prestadora ativamente mandar para você uma notificação. Mas muita gente reclama disso. É um ponto que eu acho que é simples de ser visto, de ser resolvido, mas que ainda gera muita reclamação por parte dos consumidores. Outro ponto é o atendimento. Por ser um atendimento pré-pago, ele é bem diferente de um atendimento, por exemplo, corporativo de uma conta pós-paga. Bem diferente. Enquanto pré-pago, você tem diversos atendentes, normalmente eles não precisam ter tantas informações para fazer o atendimento. Já no corporativo, um atendimento pós-pago, você precisa de alguém com mais informações, porque existem mais composições de serviços que podem ser utilizadas. E lógico, não desmerecendo um atendimento ou outro, mas eu só estou te mostrando que eles são diferentes. Cada um tem sua particularidade. Como eu já trabalhei em ambos, eu sei que é bem diferente. Para você ter uma noção, existe no call center um tempo médio de atendimento, que é chamado TMA. Esse tempo médio de atendimento no consumidor pré-pago, quando eu atendia, vou te dizer aqui que eu atendia mais de 100 ligações por dia. No corporativo, eu não conseguia atender tanto cliente assim, porque são demandas que precisam de mais tempo de tratativa. Só para você ter uma noção que o atendimento é diferente. E por esse atendimento ser diferente, em algumas vezes você não consegue o atendimento que você precisa. Ou seja, você quer reclamar sobre uma coisa, você quer resolver um problema, mas você não tem um preparo, vamos dizer assim, do atendente do outro lado para resolver aquela questão do início ao fim. Pode cair ligação, pode ser que retorne para você, pode ser que não. Pode ser que aquele atendimento não faça o que você precisa, você tem que falar com a ouvidoria, com a Anatel ou algo do tipo. Então, em ambos os casos, ou seja, tanto pré-pago quanto pós-pago, a gente pode ter essas demandas. Mas, no atendimento pré-pago, a reclamação de atendimento é algo que você vai ver com uma constância maior, para você ter uma noção. O terceiro ponto são erros na recarga. Seja você fez a recarga, não entrou crédito, você fez a compra, mas não teve a validade que você tinha constatado, vamos dizer assim, no início, e outros pontos aí que envolvem a recarga, que na prática é o que você precisa fazer para poder utilizar o serviço, seja dados, seja voz, outros serviços que você precise. Dentre outras broncas que existem nessa questão de recarga, mas tudo envolve esse cenário. Recarga, seja a validade do crédito, a inclusão de créditos ou algo do tipo. E correlacionado à recarga, ou seja, ao saldo, ao crédito, você vai ver cobranças indevidas, de diversas maneiras. Se você for, como eu fiz, Reclame Aqui, que é uma base que você tem de diversas pessoas reclamando de serviços, você vai ver pessoas dizendo cobrança indevida, não era para ter cobrado isso, não era para ter tarifado dessa forma, que é a próxima tarifação incorreta, era para cobrar tanto, mas cobrou tanto a mais. Isso de serviço, seja voz, seja dados, ou seja, uma ligação feita, serviço feito ou cobranças que não deveriam existir. Esse cenário desses 5 pontos, no meu ponto de vista, são os mais problemáticos, ou seja, coisas que você vai ter mais dor de cabeça. Essa é a questão, e você precisa saber que eles existem, saber como se proteger em cada um desses e como resolvê-los. Todos têm possibilidade de resolução? Claro.
Todo problema tem solução, a não ser que o argumento que você tenha esteja incorreto. Aí você não vai ter um problema. Você estava contestando de algo que na verdade não precisava ser contestado, porque estava correto, por exemplo. Mas, importante é você entender, existem esses pontos, e esses pontos são corriqueiros, e você, como gestor de telecom ou consumidor normal, precisa ficar ciente que isso aí gera muita dor de cabeça, mas que todos esses pontos que eu te passei tem resolução, tem como a gente corrigir esses tipos de situações. E se você passa por algum desses ou outros, me fala, só para eu ter uma ideia, se você já passou por algum desses ou se existe algum outro ou outros que não estão nessa listagem.